O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Viva, bem-vindo ao Poder Público, o podcast semanal sobre política. Eu sou Helena Pereira, comigo está a Sónia Sapaz, editora de política. Olá. A São José Almeida, redatora principal. Boa tarde. E a Liliana Valente, também da editoria de política. Olá. Esta semana, quase a começar a campanha eleitoral, tivemos uma baixa no governo. O secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, foi constituído erguido por causa de uma série de contratos, no valor de 1,8 milhões de euros. É assim, Liliana. Tu que acompanhas esta área, podes explicar que contratos são esses e quais são os problemas que podem estar aqui em causa? Neste momento, obviamente, como a investigação está em segredo de justiça, aquilo que nós sabemos advém muito da pesquisa, da investigação que nós próprios temos vindo a fazer e que também vem saindo algumas coisas nos jornais e que a Procuradoria-Geral da República diz no seu comunicado. Portanto, a Procuradoria diz-nos que está a investigar 2 programas lançados pelo Ministério da Administração Interna, que é o Aldeias Seguras, Pessoas Seguras, e o novo sistema de alerta de aviso à população por mensagens e por outro tipo de mecanismos. Nós temos feito algum trabalho de investigação sobre os contratos que têm estado na base da Proteção Civil, nomeadamente a história que trazíamos esta quinta-feira, que o valor total dos 9 contratos que estarão debaixo de olho do Ministério Público tem um valor de cerca de 1,8 milhões sem IVA, porque os contratos não têm um valor com IVA. Parte deles dizem respeito aos kits de proteção, as golas inflamáveis e de marketing tinha as golas, os coletes, as máscaras, os panfletos, os bonés, as canetas, essas coisas todas dos kits de promoção e de proteção do Aldeia Segura, e também depois contratos no âmbito do Serviço de Alerta da Proteção Civil. Esta sim é uma nuance em relação à polémica que tem acontecido nos últimos meses, porque o secretário de Estado começou a ficar na corda bamba quando o Jornal Notícias no verão traz a história de que as golas que eram inflamáveis, as golas de proteção para as pessoas evacuarem das aldeias, afinal queimavam-se, e se bem se recordam, houve um pedido de relatório ao professor Xavier Viegas da Universidade de Coimbra para saber se eram inflamáveis ou não, em que deu aquela história de afinal elas perfuram, queimam, mas não explodem ou não fazem chama. Bom, pois, mas isto não tem nada a ver com o ser inflamável ou não. Tem a ver com o negócio da compra. O contrato, ou seja, ajuste direto. Sim, estamos aqui a falar de todos os contratos que foram feitos ao abrigo destes programas são ou por ajuste direto ou por consulta prévia, sendo que há dúvidas lançadas sobre as consultas prévias, porque aparentemente, e isto é apenas a suspeita, as consultas prévias foram um pouco condicionadas, ou seja, eram empresas que tinham donos que se relacionavam com o adjunto do secretário de Estado, havia ligações entre as amizade. Aliás, logo na altura houve uma demissão, não é? Este adjunto que se supõe que foi a pessoa que escolheu ou que sugeriu as empresas, acabou por se demitir em julho, fim de julho, sim, agosto, já talvez. Sim, portanto, já nessa altura o secretário de Estado estava debaixo de... E o secretário de Estado deveria ter-se demitido também nessa altura? Isto era previsível. Depende da consciência de cada um, não é? Ele lá saberá se está ou não envolvido, mas por responsabilidade política, se demite o adjunto, fica um bocado estranho que o secretário de Estado se tenha mantido, digo eu. Até porque o adjunto pode fazer a proposta, mas quem decide quem não é ele. Contrato, quem assinou foi o Presidente da Proteção Civil. Sim, e é por também, isso que ele acaba... Quem? O que está aqui a passar é que, neste momento, os contratos que são assinados pela Proteção Civil foram, de algum modo, indicados pelo Gabinete do Secretário de Estado. E isto também está a criar uma revolta na própria da Proteção Civil, porque
quem geria os contratos todos, porque vamos lá ver, a Proteção Civil tem um manancial de compras muito grande, porque precisam de sistemas informáticos, precisam de equipamentos, precisam de uma série de coisas. E tem sido prática comum recorrerem a ajustes diretos com a justificação da urgência. Sim. Há coisas que eventualmente se justifica a urgência, outras que não. Portanto, tem havido uma ultrapassagem de concursos públicos reiterada. Tornou-se regra quando antes era exceção. Tornou-se regra o ajuste direto. E estes estão debaixo de todos, são quase todos de ajuste direto, alguns com consulta prévia. E há um que é de concurso público, pelo que eu li, não é? Há um de concurso público, sim. Pois. Que é o mais recente. E estás a dizer o quê? Que a Proteção Civil tinha instruções ou sugestões para convidar determinadas empresas para fazer as consultas, é isso? O que está numa das suspeitas é que as empresas, ou seja, que na prática os concursos eram organizados todos pelo Gabinete do Secretário de Estado e basicamente a Proteção Civil assinava de cruz. Pronto. Hoje, esta quinta-feira, temos a notícia de que o Presidente da Proteção Civil foi constituído arguido, porque na verdade é a assinatura dele que lá está, não é? Pois. Vamos ver no que é que isto vai dar. Eu acho que isto é um caso que, além de toda a sua gravidade criminal investigada pelo Ministério Público, e sobre a qual eu não me pronuncio porque não faço mais leve ideia do que é que efetivamente do que é que realmente aconteceu, e portanto não dou palpites sobre o que não sei. Agora, há para mim uma coisa que é muito clara: o Secretário de Estado, José Artur Neves, deveria ter-se demitido logo na segunda-feira, 29 de julho, em que o adjunto se demitiu. Porque um adjunto não tem responsabilidade política nenhuma, nem tem competência de decisão política. Aquilo era dele. E o que aconteceu foi que, mais uma vez, não é? O governo, num caso em que, de facto, o que é o padrão ético do respeito pelas funções e pelo exercício das funções públicas fica sob suspeita e é posto em causa, mais uma vez o governo subiu para o ar e fez de conta que não havia nada, a ver se a polémica saía dos jornais e passava tudo. Na altura o ministro disse, quase que classificou de tonteria. Não, mas ainda era alarmista, disse que os jornalistas é que... Eu admito que quando Eduardo Cabrita fez essas declarações, que é antes até da demissão do adjunto, uma quinta ou sexta-feira, não é? Eu admito que Eduardo Cabrita, de facto, estivesse, até pelo ataque de irritação que se vê com que o senhor estava e aparece nas imagens, ele estava convicto de que não havia nada. Ou seja, a tutela da Proteção Civil está descentralizada, está delegada pelo Ministro no Secretário de Estado. O Secretário de Estado tem a competência de gerir este fornecimento de materiais e de montar a máquina de prevenção de incêndios. E, portanto, gere no seu gabinete os contratos e que isso tudo seja possível. E quando a bronca rebenta, eu acredito que Eduardo Cabrita, genuinamente, não tivesse sido informado. Mas a bomba não rebenta pelos contratos. Rebenta pelas golas. Não, pelas golas inflamáveis. Das golas. E é aí que o ministro tem essa reação inflamada. Inflamada. Exato. Sim, mas que não sei. Pronto, eu não estou a dizer não estou a dizer que ele teve uma atitude normal, mas, não é isso. Sim, eu não estou a dizer. Mas o que eu estou a dizer, eu estou a dizer que é para o que eu estava, no ponto que eu estava anteriormente, que é que aquele secretário de Estado devia ter-se demitido logo naquele dia. Sim, mas o ministro não devia tê-lo demitido também. Se achava que ele era inflamável no Ministério, porque, em última análise, a responsabilidade é do Ministro. A questão aqui é que... ele não se demite, o Ministro demite-o ou o Primeiro-Ministro demite-o. Claro. A questão é que o Primeiro-Ministro também disse em entrevista ao Expresso que tinha ele próprio, eu lembro-me desta entrevista, verificado que o Secretário de Estado estava em condições absolutamente inatacáveis. Ele diz não verificou como deve ser. Eu assegurei-me disso. Eu não sei, acho que há aqui uma coisa que acho que é preciso ter a presunção de inocência. Agora eu vou fazer não é bem uma defesa, mas levantar aqui uma dúvida, que é, o Ministério Público está a investigar suspeitas de favorecimentos e essas coisas todas. A mim parece-me uma coisa típica de facilitismo, que é,
precisamos aqui de umas golas, de uns kits, não sei o quê. Olha, quais são as empresas que podem fazer isto? E eles vão buscar as empresas que conhecem. Eu não sei se há aqui uma... Isto pode mas não parecer mal. Isso. Eu não sei se, eu sei que não podem. Não podem fazer isso. Para não ser uma conduta de corrupção. Não, mas eu não estou a falar em corrupção. Mas eu quando estou a falar de responsabilidade política e ética, sim. Não estou a falar de corrupção, não estou a falar de leis de combate à corrupção, não estou a falar de leis que punem a corrupção, nem estou a dizer que houve algum ilícito sequer. Eu estou a dizer que perante aquela situação, nem que fosse só pelo escândalo da qualidade material que tinha passado, porque o material tem que estar discriminado no contrato, o material em que é feito em que estava aquilo. Portanto, não houve uma alminha que lesse aqueles contratos, aquele secretário de Estado teve que ler o contrato para o autorizar. E ninguém viu. Portanto, há aqui uma responsabilidade, de facto, que é política e que devia ter sido assumida logo no primeiro dia. Mas de facto o que há aqui é um modus operandi que se foi, ao longo dos 4 anos da legislatura, se foi sempre repetindo, que claro que foi, desde a história da admissão nunca imediata, há sempre contenção de danos. Foi assim no caso dos familiares, foi assim no caso da Ministra da Administração e da própria Ministra. Por incompetências sempre até ao limite. É sempre ainda recentemente, a propósito o que é que acontece? escolas. É que é sempre pressionado. Acabam por ser sempre pressionados, porque a imprensa não larga, a imprensa continua a investigar, aparecem... Enfim, estas coisas não se escondem, é um bocado inútil. Sónia, deixa-me perguntar-te, António Costa na última entrevista ao Expresso dizia que lembrava, quando questionado sobre o parecer que o próprio governo pediu à PGR sobre as relações de negócios familiares de governantes com o Estado, exatamente, ele dizia que ficava a aguardar as conclusões e que se não concordasse com elas não as homologava. Depois desta admissão agora e de realmente nós estarmos aqui e o país a discutir estas questões, achas que o Primeiro-Ministro será admissível que faça isso ou será pressionado a ter outra atitude? Depende das conclusões, porque se as conclusões forem não há aqui incompatibilidade nenhuma e se ele não as homologar... Mas não estamos a falar da mesma coisa, desculpem. São coisas num grau completamente diferentes. Não estamos a falar sequer da mesma coisa. Uma coisa são exigência ética. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O grau e o tipo de qualidade de cada situação é completamente diferente. Uma coisa é um negócio feito lá com os amigos da terra e do PS e da família para arranjar os kits de emergência e dar uns negócios aos amigos, aquele é uma aldrabice completa ao nível dos materiais. E há uma barraca e o secretário de Estado não se demite. Essa questão dos negócios de familiares é completamente diferente. Desculpem lá, o que a Helena estava a dizer é que houve vários casos que foram sempre geridos da mesma maneira e incluiu o padrão das famílias e fechou o assunto por aí. O padrão é adiar sempre uma decisão e fazer de conta que não existe. E ser pressionada. Agora, eu quero também dizer uma coisa. E também foi assim nas famílias. Pronto, mas na questão, só quero dizer uma coisa, em relação aos negócios de familiares de membros de governo, nomeadamente, vamos ser concretos, o marido da ministra Francisca Van Dunen, ministra da Justiça, faz pareceres para o Ministério da Administração Interna. O pai do Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, tem negócios com entidades públicas, fornece materiais ao Estado. O pai da Ministra da Cultura, Graça Fonseca, faz o mesmo, fornece materiais ao Estado. Já o forneciam antes, já tinham negócios com o Estado e com entidades públicas que não são os ministérios, são câmaras, são institutos, são organismos, são várias coisas, e até podem ser ministérios, desde que não seja o ministério do filho, não me parece tão duvidoso, ou da filha. E essas eram situações que decorriam antes, eram relações comerciais que decorriam antes, e agora pôs-se a questão de ser possível, durante o período de mandato dos filhos e da mulher no governo, esses fornecimentos de parceiros e de materiais poderem ser feitos. E esses negócios durante o período do mandato. Penso que é sobre isto
que é o pedido do Primeiro-Ministro à Procuradoria. A minha dúvida é, o gabinete do Secretário de Estado da Proteção Civil, o Artur Neves, também não houve umas empresas de pessoas familiares? Não é empresa. A história que aconteceu foi que o filho do Secretário de Estado tinha negócios com uma Câmara Municipal, já não me lembro qual foi. Mas essa foi a notícia... Isso é uma história paralela. Paralela. Foi a notícia a seguir que depois despoltou toda a história dos negócios dos familiares, ou seja, foi sequência E o que é que vocês acham? Eles eram camaradas do PS, todos eram lá do partido e da terra, é tudo uma coisa de amigos. Que consequências é que acham que isto terá, e será que terá, para a campanha das legislativas e para o PS e para António Costa? Depende da oposição e do que a oposição quiser fazer com isto, porque isto obviamente é um caso que não calha nada bem para um partido que vai ter eleições daqui a 17 dias. Tu tens uma demissão de um secretário de Estado, é uma coisa que provavelmente nunca aconteceu antes, em cima de eleições, tão em cima que dá-se o caso de nem sequer ir ser substituído, porque era de facto ridículo. Fica o ministro com aquele... com a tutela. Com aquela tutela. Isto... Mesmo que a oposição não aproveite o caso, e Rui Rio tem-se mantido absolutamente calado, eu não ouvi dizer nada. É um caso que os eleitores leva os eleitores a pensar que estamos sempre no mesmo ramo-ramo, não é? Eu tenho aqui só uma dúvida, que é o verão, e ainda bem, está a correr bem, ou seja, não temos tido grandes incêndios, não tem havido grandes problemas. Eu acho que um grande incêndio ou um problema assim faria mais moça do que este caso. Este caso, claro, a mim dá uma sensação que é mais um. Mas é isso, é mais um, mas isso as pessoas não gostam. Olha, eu não é? só isto só uma coisa, não acredito que este caso ajude a maioria absoluta. Não, também não. Não ajuda nada à maioria absoluta. Mas eu acho que ninguém vai deixar de votar no PS. Agora tu põe-me a pensar, por pois causa deste caso... Pois eu acho que algumas pessoas... Achas que por causa deste caso? Acho que é mais uma confirmação de um padrão. É mais uma. Pois, mais uma. A questão é isso, é mais uma. Mas até a questão do copo meio cheio, meio vazio na cabeça das pessoas é gota a gota, não é? Ainda por cima tivemos um debate recentemente que falou tanto, não falou tanto sobre ética, mas falou-se tanto sobre corrupção e como combater e como sair deste... Sim, ainda ontem de manhã. Deste corrupção que é o amiguismo, o facilitismo... Mas isso não... Isso é promiscuidade, e a promiscuidade é a porta aberta à corrupção. São José, mas eu não estou a desvalorizar. São coisas diferentes. Então, sabe uma coisa, eu não estou a desvalorizar, estou a dizer que é um mindset que há na cabeça de muitas pessoas, nomeadamente muitos autarcas pelo país, é verdade. Há uma cultura política em Portugal, nos grandes partidos, que não é a pequena corrupção, é aquela coisinha do é o amigo do não sei o quê, é o filho do não sei o quê. É o descrédito total da política. Mas eu não estou a desvalorizar, eu estou a dizer que é uma cultura... Hoje em dia, os padrões de cidadania e de exigência democrática são outros. Já não com isso, é verdade. São outros. Mas não estamos em desacordo. Pronto. Não estamos em desacordo. Não é só uma questão legal. É uma questão de ética no cumprimento de funções de Estado. Então, por falar nos debates, vamos lá. Esta semana tivemos o primeiro frente a frente, Costa-Rio, e o primeiro debate a 6 tem sido, pelo menos, muito esclarecedores. O que é que tem esclarecido? Que o Rui Rio gosta muito de falar de economia, acho que isso é um ponto. Marcou pontos o Rio como que o líder do PS se porta melhor em debates e entrevistas do que no outro conferências de imprensa. Sim, do que isso ficou muito claro, porque ele tem estado, o seu desempenho tem sido melhor do que era, e nesse aspecto tem sido esclarecedor sobre aquilo que ele é capaz de fazer, mas sim fala muito de economia. No primeiro debate, então, no frente a frente com António Costa, aquilo que eu senti foi que meia hora do debate foi sobre economia e foi a primeira meia hora, portanto eu tenho dúvidas. Os economistas gostaram, as pessoas não sei será que perceberam? Exato, essa é a minha dúvida. Rui Rio tem ali alguns pontos que ele tem trazido a debate, nomeadamente, nós até já falámos sobre isso, sobre a questão do déficit externo, em que ele faz lembrar um pouco a Manuela Ferreira Leite, a dizer: alô, temos aqui um problema e ninguém acreditava nela.
ninguém queria saber, é um bocadinho diferente. E agora ninguém ouve, não é? Tipo, pronto, se calhar porque esse também já não é um problema que os novos os macroeconomistas se calhar estejam tão a olhar. Mas ele tem batido nesse ponto e eu não sei se isso é uma mensagem que passa lá fora, não creio. Acho que o debate foi muito económico e muito pouco terra a terra. Olha, nós fizemos um título durante esta semana a propósito desse debate que se chamava Arte de Contradizer Sem Mentir. Que eu acho que é um título que resume muito perfeitamente tanto esse debate como outros que já houve, porque o que eu sinto é que eles estão tão bem treinados para as perguntas, os políticos, eles antecipam tão bem os temas que vão ser tratados e o que lhes vão perguntar, que eles são capazes de antecipar o argumento neste caso, António Costa antecipa o argumento de Rui Rio ou vice-versa e bater os números. Responde com outros números que ou às vezes com o mesmo, aquele, mas não são mentira. E que deixam que serve para tudo e deixam o eleitor a pensar, mas afinal ele tem razão, os dois têm razão, e na verdade os dois podem ter razão e estão a dizer coisas completamente diferentes. E às vezes estão a usar o mesmo número para dizer coisas diferentes de interpretação. Confesso. Por exemplo, o caso da carga fiscal é paradigmático. Eles usam exatamente, toda a gente usa o mesmo número para dizer coisas diferentes e isto tem a ver com o que é que tu consideras carga fiscal. O Costa diz assim, não, mas há carga fiscal porque há mais receita fiscal. Portanto, não é carga fiscal por aumento de taxas. E eles dizem, sim, mas aumenta a carga fiscal. E isto é tem sido um debate absoluto do que têm estado a dizer. Eu acho que os debates têm sido muito clarificadores. Nomeadamente, acho que as pessoas perceberam muito sobre a carga fiscal, quer os argumentos de Costa, quer os de Rio. Ficou-se a perceber, acho que até as minhas gatas perceberam nessa noite, que para a carga fiscal inclui a segurança social e para o outro não inclui. Não, Costa, mais do que isso. Para um há um aumento de taxas e para o outro não há, que esse é o ponto principal. Mas não, aumento de taxas, o Rio não diz que aumento de taxas, diz não, que fala aumento de carga fiscal e fala dos aumentos dos pequenos impostos. Eu gostava também de dizer sobre estes debates todos e sobre estes dois últimos... Mas olha lá, a história da segurança social, o que ele diz não é que há mais... Ele não diz que há mais gente a descontar, há mais gente a consumir. Sim. Também há mais gente. Não, o Costa diz que aumento de receita fiscal, de carga também fiscal, as contribuições. As contribuições para a segurança social, que com o aumento do emprego há mais gente a descontar e que subiu a consumir. Está bem, há 8% de aumento este ano da receita da segurança social. Isto é o argumento do Costa, não sei se é verdade ou se é mentira. Mas não é só esse o argumento. Mas pronto. Sim, mas acho que estavas a dizer que o que eu estava a dizer em relação a estes debates é que eu já gosto muito do modelo, defendi-o antes várias vezes e gosto do modelo. E acho que é clarificador. Acho que Mas qual? Frente a frente ou o 6? O frente a frente e a 6 e debates. Eles estarem a falar e a trocar ideias. E as audiências televisivas dos debates. Isso é surpreendente e é positivo. Eu acho positivo e acho que as pessoas estão interessadas porque as pessoas querem saber, querem ser informadas. Eu gostei mais do A6 do que a 2. Também eu. Sim, mas tudo bem. Mas são muito úteis ambos para as pessoas ouvirem e perceberem coisas. Depois acho que o Rui Rio acordou, finalmente. E acordou, está empenhado, está convicto, está a tentar fazer uma recuperação de terreno e admito que o resultado do PSD no dia 6 de outubro venha a desmentir as sondagens. Possa ser 25% ou mais. Por outro lado, também olhando para os debates e centrando-me só nos dois principais players destas eleições, eu acho que o Dr. António Costa continua a ter uma autoconfiança que por vezes surge publicamente quase como sobranceria, vai com um otimismo, com uma certeza de que ninguém o afronta após debates, que não lhe correu tão bem como ele esperava com o Rui Rio, nem tão bem como ele esperava no debate 6. Mas é um problema os debates. É um padrão de Costa nos debates. Perdeu com o Passos Coelho. Não, mas o Costa começa logo com o António José Seguro, no frente a frente, em 2014, nos dois debates. Aquilo
Acho que foi logo no primeiro. Ele foi de tal forma atropelado pelo seguro que saiu lá em maca. Mas olha, não interessou nada, não é? Está bem, mas eu não estou a dizer agora, acho que pode ser prejudicial a António Costa um certo ar de superioridade com que ele se apresentou. Mas é muito mais, eu acho que é o conteúdo. Sinceramente, mais do que o ar é o conteúdo. Eu acho que ele tem rebatido bem os argumentos, mas rebate os argumentos com a mesma conversa. Já não há uma pedra neste Portugal que não saiba aquela frase de que nós conseguimos o déficit mais baixo em democracia. Mas também é como a da carga fiscal. Mas o que eu acho destes debates é precisamente mas ele repete estas frases, repete os argumentos. Todas as campanhas eleitorais, o discurso eleitoral dos partidos é o mesmo do princípio ao fim. Mas podia-lhe dar assim uma nuancecita mais português. O que eu achei dos debates foi exatamente isso. Todas as frases. Sou capaz de citar de cor várias frases até de consegues responder líderes, antes deles, vários nós somos jornalistas e que se calhar damos mais atenção ao que eles têm dito. Sim, é verdade. Mas já não senti isso no debate a 6, por exemplo. Acho que perdeu mais o controle. Porque achei que os temas introduzidos foram diferentes. Até fiquei a saber uma coisa nova, que é o Primeiro-Ministro tem um projeto para aumentar os salários dos políticos que passa por 3 legislaturas. Eu não sabia isso. Eu não percebi nada daquilo. Não sabias tu, nem eu acho que não sabia ninguém, nem dentro do PS. Deve ser para aumentar ou para diminuir. Confesso. Achei aquilo uma atrapalhada. Era para rever, mas não é claro. Sim, mas ao rever é para aumentar. Não é claro, porque no contexto da conversa era para aumentar. A Comissão podia decidir reduzir. Mas olha, como disse o Jerónimo, uma coisa há 3 legislaturas, nem no dia de São nunca tarde. Mas achei curiosa, foi a única ideia assim mais... e que nos jantares oficiais não se come carne. Exato, mas se come sempre peixe. Mas pronto, por isso mesmo um elogio a quem conduziu o debate, porque para mim foi o melhor. Foi. Já nas últimas, e gostei muito últimas eleições o debate das rádios foi agora para entrarmos já na parte mais descontraída e para terminar há aumento do debate das rádios que eu gostei particularmente no fim, nas perguntas rápidas, quando perguntam à Catarina Martins o que é que ela achava da Universidade de Coimbra e deixar de servir carne de vaca nas ementas, ela responde qualquer coisa como a cantina de Coimbra nunca serviu muita carne de vaca, pelo menos enquanto os anos que ela lá andou, não é? Nunca vi. Melhor do que isso, só mesmo a Associação Cristas a dizer que a soja é a base da alimentação dos vegetarianos. Que é dos macrobióticos, sim. Felizes daqueles que sobreviveram a refeições de carne de vaca na faculdade. Das cantinas, sim. Bom, hoje ficamos por aqui. Obrigada por nos ter acompanhado. Até para a semana. Adeus. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.